Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, abençoando as nossas intenções positivas, que nós possamos, nesses minutos que aqui ficamos reunidos, refletirmos sobre as lições que temos recebido de Joana de Ângeles através desta obra intitulada Espírito e Vida. E hoje a lição é de número 38, a lição intitulada Planejamento. Interessante que quando a gente vê um tema planejamento, isso geralmente é muito utilizado no campo da profissão, né? Das coisas que a gente tem que empreender, mas nesse campo. Ou se a gente quer planejar uma festa, planejar um encontro, sempre nos suscita isso. E Joana vem falar hoje sobre planejamento dentro do trabalho com Jesus. Isso nos faz pensar, porque a gente sempre se cuidou de planejar as coisas quando a gente queria que essas coisas dessem certo, né? E por que a gente não faz isso com as coisas de Deus? Por que a gente não pensa também em planejar aquilo que a gente quer executar na proposta cristã, na tarefa que a gente tem assumido, ou mesmo na nossa proposta de transformação moral? No trabalho que a gente quer desempenhar conosco mesmo. Olha que riqueza e que carinho da Joana trazer para a gente essa mensagem nesse sentido, que talvez muito de nós ainda não houvéssemos pensado, não é? E para começar essa lição, ela pega uma frase que está no livro Céu e Inferno, uma das obras aí da codificação, está na primeira parte desta obra, capítulo 2, item 10, que diz assim: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Olha como que isso é importante a gente pensar quando ela diz que a doutrina transforma completamente a perspectiva do futuro. Será que a gente já pensou sobre isso? Porque modifica a forma como a gente vê as coisas, sabe, meus irmãos? Quando a gente pensa na vida, ou mesmo na vida após a morte, quando a gente pensa que ela vai ser contemplativa, que ela vai ser a separação do joio e do trigo, então quem é bom vai para o céu, quem é ruim vai para o inferno, ou quando a gente pensa que após a vida a gente vai ficar esperando o dia do juízo final. E isso faz com que a gente pense num determinado rumo. Eu não estou fazendo críticas a essa forma de pensar aqui, porque todas as religiões merecem o nosso respeito, todas elas têm seu valor. E a religião, ela é uma busca individual. Então, há aqueles irmãos que se sentiram muito atendidos com as suas expectativas contempladas, seguindo a religião católica, que é linda também, não é? Há irmãos que vão sentir a sua necessidade íntima contemplada pelas correntes protestantes. E isso é muito bonito também. Para cada espírito, a religião vem e se encaixa como uma luva dentro daquilo que cada um espera, que cada um crê, que cada um aceita, consente.
não é? O que a gente está dizendo aqui é que quando o pensamento é nesse sentido, a vida física, ela tem um olhar compatível com esse pensamento. Todos eles conduzem o indivíduo a fazer o bem, porque nenhuma religião vai orientar que se faça o mal. Todas conduzem que se faça o bem. Agora, a forma como esse bem vai se manifestar, né? A prática desse bem se manifesta após a vida é que difere de cada um para o outro. Quando Joana de Ângeles traz aqui a doutrina espírita, transforma completamente a perspectiva do futuro, é porque a doutrina espírita coloca para nós que a morte do corpo físico, ela não representa o fim de nada, nem a expectativa de uma espera, de uma volta, né, reluzente pelo bem que se tenha feito, ou nem que nós seremos colocados num lugar de sofrimento total. A doutrina espírita, ou de gozo total, né, pelo bem que se tenha feito, a doutrina espírita nos esclarece, meus irmãos, que após a morte a vida continua. Que esse indivíduo morto no corpo físico só. Esse espírito que habitava temporariamente o corpo, que serviu na encarnação, ele se liberta desse corpo e passa a ter a vida espiritual. E ele continua com as suas tendências, com seus desejos, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, os receios. Continua, a vida continua. E que após ao desencarne existe essa vida ativa, aonde o indivíduo, né, o espírito, ele retoma a sua vida, a sua verdadeira vida, relembrando, né, fazendo as suas avaliações. É um momento muito importante de reflexão do espírito acerca dessa última encarnação que teve, das oportunidades que foram aproveitadas, daquelas que foram perdidas. Toma-se consciência, por exemplo, de que determinado comportamento na última existência, ele já vem sendo repetido por diversas outras. E é importante esse momento, porque nasce daí, desse momento de reflexão, o desejo do espírito de reparar o mal cometido, de buscar uma nova experiência no corpo físico que lhe dê condições de mais uma vez tentar acertar. E olha como que isso é reparador, como que isso é consolador. Porque aquele que erra, ele sabe que vai ter outra oportunidade de recomeçar. E ele vai poder recomeçar tantas vezes quantas ele precisar. Porque nós somos espíritos imortais. A morte para o espírito não existe. Que existe uma progressão contínua que vai se dar independente da vontade do espírito, que não retrocede, mas pode, por seus atos, por seu comportamento, retardar um pouco, atrasar um pouco o seu processo de evolução espiritual, mas que todos nós estamos fadados à perfeição. De entender que após a morte do corpo físico,
uma nova etapa começa de reintegração a essa vida espiritual, essa vida ativa de trabalho, de estudo, de aprendizado, de tratamento, de consolo. E que esses espíritos, neste período após o corpo físico, da morte do corpo físico, um período chamado de erraticidade, ele se prepara para novas experiências no corpo físico. Isso é belíssimo, porque isso diz para a gente que a gente sempre vai poder recomeçar. Que quanto mais a gente empreender em nosso benefício, menos tempo nós vamos gastar no nosso processo de evolução. A gente entende que a felicidade é possível. E como nós somos filhos de Deus, herdeiros do Pai Celestial, herdeiro dessa divindade, nós temos na nossa constituição o amor, que está em estado latente, porque a gente, por escolhas, né, por comportamentos equivocados, em que a gente vem por diversas vidas fazendo, realizando, a gente foi se distanciando um pouco dessa energia positiva, dessa força, dessa semente que está na nossa constituição. Mas que tão logo a gente cuide, a gente zele, a gente ampare a nós mesmos, isso volta, porque nós somos essencialmente luz, nós somos essencialmente bons. A gente só está desviado desse caminho, daquele que comete delitos chamados pequeninos, ou daqueles que cometem delitos que a gente fica assustados. Todos eles, num grau ou em outro, estão somente afastados do bem, distanciados de Deus. Então é nessa procura, nessa busca que a gente retoma. Então o que Joana fala assim, que isso muda a nossa perspectiva, muda, porque a gente entende que se a vida, a verdadeira vida é a vida espiritual, a gente precisa buscar, amealhar, cuidar, aumentar os nossos valores morais. Porque quando a morte vier, tudo que de material a gente corre tanto para ter, fica por aí. Então muda essa perspectiva. A dor, ela tem tempo para acabar. Se é uma dor que não termina nessa encarnação, um dia ela vai terminar. Porque nós somos imortais. Quanto mais a gente se libertar dos nossos vícios, das nossas imperfeições, mais próximos nós estaremos da paz que a gente tanto procura. Então, empreender esforços a nosso próprio benefício, na libertação dos nossos vícios, na aquisição de valores, isso passa a ser algo desejado, algo procurado. E não importa em que idade a gente esteja no corpo físico, se a gente está despertando para isso aos 50, aos 60, aos 18, aos 6 anos, não importa quando é que a gente consegue trazer Jesus para a nossa vida, porque a gente sabe também que imortais que somos, isso não importa, porque tudo que a gente conseguir nesse campo nos acompanhará para outras vidas. Então é importante que todo conhecimento da área cultural mesmo, do desenvolvimento da inteligência, da sabedoria, isso não se perde, porque isso nos acompanhará. Olha que coisa mais linda isso. Isso quer dizer que é sempre tempo de começar. Olha, não é bacana? Isso não dá uma sensação de leveza? E quando a gente desencarna, meus irmãos, esse estado de reflexão pós-morte do corpo físico, né, quando isso se dá no tempo certo, nas condições favoráveis, né,
Isso às vezes é muito doloroso, porque encarar a nossa fraqueza moral diante de coisas que a gente poderia ter tido atitudes melhores e que não tivemos, né? Daquela pessoa que a gente conviveu e que deveríamos ter perdoado, que deveríamos ter amado, que deveríamos ter orientado e a gente não fez nada disso. Isso causa sofrimento, causa tristeza, né? Porque fica aquilo martelando na cabeça. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então, o trabalho da espiritualidade nesse momento de nos ajudar a que essas reflexões sejam feitas de modo a não nos impedir de recomeçar, porque às vezes essa sensação de aniquilamento, né, de tristeza, porque a gente não fez direito as coisas, isso acaba, por às vezes, tirar do espírito a esperança e o desejo de continuar. Isso é o que a gente mais vê aqui na Terra, não é? Na vida física mesmo, a gente vê muito disso. Pessoas que a tristeza começa, daqui a pouquinho dá uma apatia, né? uma fragilidade maior, daqui a pouco tá com um processo depressivo instalado, assim, e cada vez mais intenso. Então a espiritualidade tem um trabalho muito cuidadoso conosco, em reconhecendo as nossas falhas, entender que isso faz parte do processo de aprendizado, que o erro tem uma importância muito grande no aprendizado. Errar faz parte. E que a gente vai poder retomar essa relação com as pessoas, né, com aqueles a quem a gente deve alguma coisa, seja amor, seja atenção, seja zelo, cuidado, né, afeto. É importante isso. Olha como que isso é consolador para nós. Então é disso que ela está falando aqui para nós, que muda, né? A vida futura deixa de ser uma hipótese, como ela coloca aqui, para ser uma realidade verdadeira. A vida continua, né? Então é bacana isso. Aí ela vem e escreve na primeira frase assim, ó: a obra do bem em que te encontras empenhado não pode prescindir, ou seja, dispensar o planejamento. O que ela está querendo dizer com isso? Porque a gente às vezes assume tarefas sem ponderar muito. Quantos de nós já assumiu tarefas na ação do bem, ou mesmo na nossa própria transformação, e abandonamos porque demos um passo maior que as pernas, depois não demos conta de fazer ou de realizar. É muito pior isso, né? É muito pior. Você começar e perceber que foi uma atitude intempestiva, que não houve ponderação, que não houve reflexão, e aí depois que já está lá, que já assumiu a tarefa, ter que recuar. É melhor pensar antes, não é? É melhor refletir antes. É nesse sentido que ela está falando. Olha que bacaninha que ela quer nos ajudar. Mas olha o que ela fala: nem o estudo demorado no qual aplicas o tempo fugindo à ação, nem a precipitação geradora de muitos insucessos. Olha que bacana isso aqui. Por quê? Um perfil, dois perfis aqui diferentes, né? Ela tá colocando aquele que se coloca para estudar e estuda, e vai só ficando ali estudando, achando que nunca tá preparado para realizar. Então, estuda uma obra, estuda outra, né? Ainda não tô preparada, tô refletindo, e não faz. Quanto aquele que assume apressadamente, intempestivamente, e depois cai no fracasso. Ou porque não consegue dar conta, ou porque acaba cometendo equívocos, porque quando a gente desconhece como fazer,
fatalmente a gente vai fazer errado, né? Aí ela continua, para agires no bem, muitas vezes, qualquer recurso positivo constitui-se material excelente de rápida aplicação. Todavia, o delineamento nos serviços que devem avançar pelo tempo tem regime prioritário. Então, é aquilo que você pensa para a sua vida. É o sentido que você quer dar à sua vida. Então, às vezes, acontecem situações em que o bem é necessário, você não vai ficar ali parando, pensando, refletindo. Tem que pegar e tem que fazer, né? A gente viu aí tantas enchentes, tanta coisa, né? As pessoas passando fome, esse período de Covid, né? Todo mundo se organizando e vamos que vamos, né? Ninguém tá parando para pensar, não, a gente vai fazer o que precisa ser feito naquela hora, porque aquela pessoa tá passando fome, aquela pessoa tá sem lugar para dormir, aquela criança tá com dor, né? Aquele parto precisa acontecer, né? Aquele idoso precisa ter onde colocar o seu corpo, o cadeirante tem que ter a acessibilidade, tem essa coisa toda, né? Essas necessidades básicas atendidas, enfim. Aí você vai mesmo. Mas João tá falando aqui quando é uma proposta mesmo de que você já reconhecendo que a vida futura ela vem marcada por essas experiências do presente, isso faz com que a gente pense de modo diferente na forma de conduzir a nossa existência. Aí ela tá falando que isso é diferente do bem, que você tem que fazer imediatamente. Aí ela diz assim, o edifício, ela vai dando exemplos aqui, o edifício suntuoso foi minuciosamente estudado e estruturado em maquetes facilmente modificáveis. Então ela está falando que tudo na vida, mesmo as coisas materiais, exigem planejamento para que se tenha sucesso. Ela fala até mesmo a alimentação mais humilde não dispensa a higiene e quase sempre o cozimento, a fim de atender devidamente ao organismo humano. Então tem também regras a serem seguidas, pensadas, organizadas, né? Para que obtenha-se sucesso. A improvisação é responsável por muitos danos em tudo na vida. Em tudo na vida. A improvisação é responsável por muitos danos. Tem hora que a gente precisa improvisar? Tem, né? Tem hora que você tem que improvisar. Mas ela fala que a improvisação, como regra, né, gente? Ela tá colocando aqui algo que ela não favorece o sucesso, ela traz danos. Improvisar, então, é um recurso de emergência, né? Que é aquilo que a gente estava falando. Programar para agir é condição de equilíbrio. Aí voltamos nós. Mas se eu quero fazer uma festa, eu planejo. Se eu quero receber uma visita na minha casa, eu planejo para isso. Se eu quero fazer uma visita a alguém, eu me planejo para isso. Se eu quero fazer alguma atividade física, alguma coisa com regularidade, eu me planejo para isso. Se eu quero guardar dinheiro para comprar alguma coisa, eu me planejo para isso. Tudo isso exige planejamento. A gente só não faz isso, geralmente, com as coisas espirituais. Aí ela fala, nas atividades cristãs, que a doutrina espírita desdobra, o servidor, aquele que quer trabalhar, né? É sempre convidado a um trabalho eficiente, pois que a realização não deve ser temporária, nem precipitada, mas de molde a atender com segurança. Então, a casa espírita, né, ela funciona com o trabalho voluntário das pessoas. E o indivíduo que chega à casa espírita, ele se sente muito motivado a trabalhar em contato com a doutrina, né, com as mensagens.
Então Joana está colocando aqui que a atitude, às vezes, precipitada, de assumir coisas sem ainda conhecer bem, isso é perigoso. Que todo mundo, para trabalhar no bem, e mesmo dentro da casa espírita, precisa estar preparado para isso. A gente só pode ajudar se a gente souber como ajudar, não é? As casas espíritas precisam, então, preparar esse trabalhador, orientar esse trabalhador, para que ele já comece ali, nos primeiros momentos, a controlar a sociedade, né? Aquilo que Joana fala, a pessoa às vezes chega, já quer, né, fazer o bem. Eu preciso trabalhar, doutrina espírita, isso, aquilo, eu quero trabalhar, mas para servir tem que aprender, tem que ter humildade, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que estar aberto a ouvir, tem que estar aberto a reconhecer que ainda não está preparado, tem que saber que em determinado momento ainda é preciso tratar dessa pessoa antes dela servir. Então, as casas espíritas precisam cuidar das pessoas para que elas sejam trabalhadoras eficientes. Aí ela continua: a caridade, desse modo, não se descolore na doação pura e simples, adquirindo um matiz diretivo e salvador. Não é somente hoje, não apenas agora. Hoje é apenas circunstância do tempo, na direção do tempo que é sem fim. Olha como que isso muda o nosso pensamento, gente, acerca do trabalho servidor, da ajuda. Como que isso muda? Porque o bem, para ser ofertado, ele precisa estar em nós. Como nós ainda somos muito imperfeitos, né? Muito marcados ainda pelas nossas imperfeições, a gente não vai ficar parado esperando estar perfeito para fazer o bem. Mas o que nos caracteriza aptos ao trabalho no bem é o esforço que a gente faz para realizar o bem. Isso é que nos caracteriza, isso é que nos reforça nessa busca constante pela prática da caridade. E para isso é preciso organização, é preciso planejamento, pensamento resoluto. Ela continua: agora é apenas trânsito que vai levar a gente ao amanhã. É a vida futura que acontecerá, que se dará com as marcas do presente. Por esse motivo, olha como ela diz: ajudar é ajudar-se. Esclarecer significa esclarecer-se. E socorrer expressa socorrer-se também. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha que lindo isso aqui. Joana está chamando a nossa atenção para um entendimento da nossa ainda fragilidade. E que se a gente quer servir com Jesus, a gente primeiro precisa cuidar de nós próprios, de instituir dentro de nós esses valores que a gente quer passar. A gente tem que se fortalecer na fé se a gente quer que o outro se converta na fé, que entenda a sua própria razão de viver, a fé raciocinada, esclarecedora, liberta de dogmatismo. Se a gente quer que o outro sinta o amor de Jesus, a gente tem que trazer esse amor para dentro do nosso coração, para a nossa prática de vida externar esse amor. E aí a gente não vai precisar nem ficar lembrando os versículos, não.
A nossa forma de falar, a nossa forma de abordar, o nosso jeito com as pessoas testificarão desse amor. Não é? Olha que lindo isso que Joana está colocando para nós. Ela continua: planifica tudo o que possas fazer e que esteja ao teu alcance. Estuda, examina, observa e experimenta. E resoluto no trabalho libertador, avança, agindo com acerto para encontrares mais tarde, na realização superior, a felicidade que busca. Porque também é isso assim que a gente não pode esquecer. A gente às vezes faz hoje tarefas que a gente julga de pequena envergadura, dentro da casa espírita, dentro do lugar onde a gente quer servir, né, para nos preparar, né, essas tarefas nos preparam para as grandes tarefas que virão. Então, para o amadurecimento, para a fortaleza que aquela outra tarefa de maior envergadura vai exigir de nós, a gente alcança nessa, que aos nossos olhos parece simples, mas que é laboratório constante de transformação moral para nós. Então, é nos permitir esse planejamento, essa organização do bem dentro de nós próprios. Belíssima essa lição, né? A gente vai lendo os parágrafos aqui, vai pensando muito nisso, né? Ela continua: para que o Mestre Jesus pudesse avançar no rumo da semeação da vida eterna, enquanto esteve entre nós na terra, meditou dias e noites, retemperando as próprias forças, sentindo o drama e a aflição dos espíritos, a fim de que, em começando a trajetória de amor, nas verdes paisagens da Galileia e nas frescas margens do Tiberíades, não recuasse ante a agressão e a impiedade que investiram contra o seu apostolado, planejando e agindo, amoroso, até a morte. E nós estamos falando de Jesus. Porque a gente pensa assim, mas Jesus não prescindia disso, né? Jesus não necessitava de buscar reflexões, mas Jesus fazia. Jesus fazia porque ele entendia que essa conexão com Deus era necessária, porque a tarefa dele aqui não era fácil. A gente tem que pensar, né, Jesus no grau de elevação espiritual, porque a gente fala assim, Jesus era um espírito puro, a gente não tem a dimensão disso, porque Jesus era essa presença viva de Deus. Então a gente imagina em que nível de evolução Jesus estava, não é? Quando veio aqui para a Terra, de assumir esse planeta como sua tarefa. Então, Jesus, ele buscava isso. Agora, imagina nós, gente. Pessoas tão simples, tão despreparadas, né? Tão ainda imperfeitos nas nossas ideias, nas nossas intenções. Como que nós necessitamos desse intercâmbio com o mundo espiritual a nosso favor, buscando na oração a reflexão que a gente precisa, né, para a gente poder avançar. E ela termina dizendo assim: e mesmo depois, em buscando os páramos da luz inextinguível, voltou para os que ficaram na retaguarda o coração generoso, acenando-lhes com a plenitude da paz depois da vitória sobre eles mesmos.
belíssima essa lição, que é uma lição, meus irmãos, que é um convite para nós, para que se a gente estiver com o coração tocado para a prática do bem e do amor, para a transformação moral de nós próprios, isso tudo vai exigir da gente reflexão, entendimento, planejamento, vontade verdadeira de fazer as coisas direito. E a espiritualidade superior, aqueles espíritos que nos acompanham de longas datas, que querem o nosso bem, que assumiram junto a Deus a tarefa de nos guiar, de nos orientar, eles estarão do nosso lado nos amparando. Então que a gente possa levar conosco durante essa semana essa mensagem, pensando o que a gente tem feito da nossa vida, o que a gente tem organizado, e vamos pensar sobre isso, vamos escrever, gente, é bom pegar um papel e escrever assim, o que a gente faz na segunda-feira, na terça, na quarta, nossa rotina, né, não é aquilo que foge, na nossa rotina, e vamos escrever, depois que a gente escrever, sendo bem verdadeiros, né, na segunda eu levanto, tal hora, eu faço isso, depois eu faço aquilo, eu almoço, eu faço isso, eu faço aquilo e deito. Aí faz isso na terça, faz na quarta, faz... Depois pega esse mapa e vamos olhar e ver assim, nossa, qual o tempo dessa semana toda que eu estou empreendendo em meu benefício, da minha melhora moral, do meu discernimento, da minha paz interior, da minha alegria. E em pensando nisso tudo, complementamos. E agora, o que eu estou fazendo em benefício do outro? E a gente às vezes vai perceber que a gente pode fazer mais, que a gente está fazendo muito pouco, não estamos fazendo quase nada. Ou nada mesmo. Enfim, é uma reflexão importante, ela nos convida a isso. Vamos tentar fazer para a gente pensar e cuidar melhor de nós. Muita paz, muita alegria. Que Jesus possa iluminar o coração de todos vocês na alegria do dia que começa, da semana que vem, e que sejamos todos fortalecidos sempre na fé e na esperança. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem.